Amém, glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Não, acho que vocês não tomaram café da manhã hoje, não. A paz do Senhor, igreja. Amém, glória a Deus. Se vocês não tomaram café da manhã, não se preocupa não, porque o almoço é churrasco. Então, vocês vão sair daqui fortes, amém? Igreja, eu quero compartilhar com vocês um texto, Eclesiastes 3, é muito conhecido da igreja, mas a palavra do Senhor, ela é atemporal. Então, vamos ler Eclesiastes 3, versos de 1 a número 8. Há tempo para tudo, há tempo para uma ocasião certa, há tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Amém? Quem nos diz isso, quem nos escreve isso? Salomão, o homem mais sábio que já esteve entre nós. E esse testemunho, ele é da conversão do meu marido. Eu não sabia quem iria dar as fidelidades aqui no decorrer do congresso, mas após ver a fidelidade de missionária Marilene, de ver a da pastora Julieta, que não foi absolutamente nada combinado, eu quero dizer à igreja que Deus tem um recado para vocês. Alguém aqui precisa escutar esses testemunhos, porque no reino espiritual não existe coincidência. E são 3 testemunhos que falam exatamente do mesmo processo. Então, vamos ficar atentos, amém? Quando eu tinha 12 anos de idade, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Senhor, Salvador da minha vida. E dos meus 12 aos meus 19 anos, eu fui muito firme, eu fui muito presente na igreja, ajudava no departamento infantil, ajudava no ministério de jovens. E aos meus 19 anos, após o término de um noivado de dentro da igreja, eu fiquei muito abalada. E isso me afastou um pouquinho. E nesse período, eu me aproximei muito do Ricardo. Eu já conheci o Ricardo, nós trabalhávamos juntos. E foi um período onde eu e o Ricardo, nós aprofundamos a nossa amizade. E em 2008, eu me casei. Após 3 anos de namoro, noivado, nós nos casamos em 2008. Nesse período de 3 anos, eu fiquei esporadicamente indo à igreja. O Ricardo, ele me acompanhava, às vezes, porém, o Ricardo ele não tinha religião. O Ricardo, ele, inclusive, em alguns momentos, se dizia ateu. E ele não entendia nada. O Ricardo ele não sabia nada do que era Deus. E quando a gente fica aqui louvando, eu lembro muito dele, porque as poucas vezes que ele me acompanhava à igreja, ele falava assim: eu não entendo por que vocês têm que ficar repetindo tanto a mesma letra da música. Não é só cantar? Então, assim, eu tive que ensinar, assim, na medida do possível, tudo. Ricardo, isso é um louvor, isso é uma adoração. Quando você adora, a gente entra no espírito, enfim. Nos casamos com a bênção de um pastor. Como ele não tinha religião, então ele aceitou que nós nos casássemos na igreja evangélica. E nos casamos em 2008. E todos os anos, na igreja em que eu cresci, tinha um encontro de casais. Esse encontro de casais ele era sempre no mês de outubro e ele era em Caldas Novas. Então, nós nos casamos em junho de 2008. As inscrições já tinham encerrado, eu não consegui. Janeiro de 2009, quando abri as inscrições para esse congresso, as minhas amigas, o Ricardo convivia com o grupo com o qual eu cresci, somos amigos até hoje.
Então, elas me ligavam e falavam, Sabrina, vai abrir a inscrição do encontro de casais. Vamos. Ricardo, vai abrir, vai ser um encontro de casais, lá em Caldas Novas, vamos. Quanto que é? E, na época, ele variava entre R$ 1.400, R$ 1.600, R$ 1.800 o final de semana. E o Ricardo sempre falava assim, R$ 1.600 para eu ficar 2 dias em Caldas Novas? Jamais! R$ 1.600. E, na época, realmente, nós comprávamos passagem, um trecho, para ir para Paris por R$ 1.600. Ele falava, não, R$ 1.600 a gente vai para Paris. E, de fato, nós íamos. Então, assim, ele não... Sabe assim, ele não ia para um lado, mas nós íamos por outro. 2009, não. 2010, não. 2011, não. 2012, não. Todos os anos eu pedia para nós irmos. 2013, não. E, nisso, assim, eu vivi um jugo desigual. É muito difícil você viver um jugo desigual. Eu era muito nova, nós não tínhamos a maturidade com a qual nós vamos adquirindo durante o tempo. Então, foram períodos muito difíceis do casamento, períodos onde, por diversas vezes, eu cheguei a arrumar as minhas coisas e queria desistir de tudo, porque é difícil. Casamento é para os fortes. Casamento dentro do Senhor já é difícil. Quem dirá longe da presença de Deus? E era uma época onde o meu ego falava muito alto, onde eu falava assim, eu não preciso passar por isso, eu não quero isso, eu não mereço isso. Mas pela graça e a misericórdia do Senhor, acho que o Espírito Santo ele ia ali e falava assim, a escolha foi sua, porque ele era inocente. Ele não tinha conhecimento nenhum da palavra do Senhor, mas você tem, e você fez essa escolha. Ninguém te obrigou a casar, você quis casar. Então, eu fui ali, fui permanecendo pela graça e a misericórdia de Deus. E quando foi em janeiro de 2014... eu falei novamente com o Ricardo, falei, Ricardo, amanhã vai começar as inscrições. Eu queria muito ir nesse encontro de casais, nesse congresso de casais. Quanto que é? E esse ano já tinha aumentado, era R$ 2.400. De jeito nenhum. R$ 2.400 eu compro uma passagem para ir para Paris. E naquele momento, eu não sei de onde, mas é do Espírito Santo, eu virei para ele e falei assim, só que Paris não salva seu casamento. E saí. E quando a gente foi dormir, eu acho que aquilo ecoou no coração dele, e ele falou assim, você quer muito ir? Eu falei, eu quero muito ir. Então, nós vamos. E no dia seguinte, cedo, para não correr risco dele desistir, eu corri, fiz a inscrição, fomos até Taguatinga, fizemos a inscrição, e... vocês não têm ideia. Foi janeiro, o congresso é em outubro. Eu vivi um inferno na terra de janeiro a outubro. Porque Satanás ele não estava feliz. Ele sabia os planos que o Senhor tinha para nós. E foi um período muito difícil, muito difícil. 2 dias antes do congresso, nós tivemos uma briga assim, devastadora, onde eu virei para ele e falei assim, eu não vou. Ele falou assim, como assim? Mas eu paguei. Falei, problema seu. Eu não vou. E ponto final. Liguei para as amigas, falei, olha, não vou. E nós tínhamos reservado uma diária antes, porque como o congresso era sexta, sábado e até domingo, ele falou, não, vamos um dia antes, porque a gente já tem que ir mesmo, então a gente vai e fica um dia antes. E eu liguei para algumas amigas, falei, olha, eu não vou, não tem condições nenhuma de eu ir. Minha vaga está aqui. Se conseguir vender bem, se não quiser, pode abençoar alguém que queira, mas eu não irei. Mas, Sabrina, não, eu não vou e está decidido. Acabou, não quero mais e eu não vou. E o Ricardo, a gente ficou sem se falar esse período, ficamos sem se falar na terça, na quarta. Na quinta-feira que éramos para ir,
O Ricardo, ele veio pedir perdão, pediu desculpa. Eu confesso para os irmãos que eu acho que até hoje foi pelo valor financeiro, que ele falou assim, é muito dinheiro para eu perder, porque a diária mais, tudo organizado. Então, ele falou, não, vamos. Por fim, a gente se acertou, ainda meio estremecidos, mas eu falei, vamos, na própria quinta-feira. E quando a gente foi para ir, o ar-condicionado do carro não funcionava. Gente, calor de outubro de Brasília. O carro parecia um forno. E eu falava assim, não tem como ir. Como é que a gente vai sem o carro com ar-condicionado? E ele falou, não, a gente vai abrir o vidro e a gente vai. Eu falava, não, mas eu não vou sem ar-condicionado, eu não vou. Ele falou, não, nós vamos. E a gente foi sem ar-condicionado. Chegamos lá, encontramos com os amigos que também iriam antes e tudo. Na quinta-feira foi muito bom. Na sexta-feira, o Ricardo, ele amanheceu já falando assim, hoje começa. Eu vou logo te falar algumas regras que vai ser impostas. Se quando o pastor lá, eu não sei quem vai pregar, você também não sabe, se quando o pastor começar a falar e você começar a me cutucar, eu levanto e saio. Se você ficar me olhando, falando, tá vendo? É para você. Eu levanto e saio. Eu falava, ai, Senhor amado, o que eu estou fazendo aqui? E o Ricardo era a pessoa mais cética, mais sistemática, mais difícil que vocês veem esse rostinho bonitinho, assim, nasce não, viu, irmão? Vai lá em casa. Eu pio fino com o Ricardo. E ele era muito sistemático. O Ricardo, ele cresceu sem base nenhuma de religião, sem falar do amor de Deus. Ele trabalhou com autoridade. Nós trabalhávamos com autoridade, eu um pouco menos. Ele trabalhou com autoridade por 40 anos. E autoridade mesmo, autoridade ali que tinha 3, 4 universidades, mestrado em Harvard, que era membros da Academia Brasileira de Letras. Então, assim, pessoas muito céticas, pessoas que acreditavam no que estava escrito, exceto a Bíblia. Então, o Ricardo, ele nunca, nesse período, eu casei em 2008, isso foi em 2014, nesse período de 6 anos, eu nunca vi o Ricardo se prostrar diante de Deus. Ele não tinha, assim, afeição nenhuma pelo Evangelho, e ele realmente não acreditava, e ele era muito cético com a palavra de Deus. E, enfim, fomos para esse encontro de casais. À noite, quem sobe ao púlpito para ministrar os 3 dias? Porque até então, para o Ricardo, assim, pastor, charlatão, quer o dinheiro, quer o dízimo. Era o pensamento dele, gente. E é o pensamento de muitos hoje, infelizmente. Sobe naquele congresso o pastor Edilson Enedino, um juiz de direito. A hora que ele se apresenta como um juiz de direito, o Ricardo, que estava assim, ele fez assim. Ele falou, um juiz? Pastor? Não, não é. Eu falei, é. E ali a gente foi começar, o Ricardo, ele começou a prestar atenção, e nós fomos muito tocados pela ministração dele, pelo testemunho de vida dele, pelo processo da conversão dele, e por ser um homem tão entendido, um homem tão culto. O Ricardo, ele prestou atenção em todos os dias do congresso. Na sexta-feira, quando nós chegamos no quarto, confesso que a gente nem namorou, porque o Ricardo, ele queria fuçar a vida do pastor inteiro, assim, entender quem era esse pastor que era juiz de direito. E isso foi na sexta, foi no sábado pela manhã, foi no sábado à noite, e no domingo de manhã, no encerramento do congresso. Ali, nas últimas palavras, eu abaixei minha cabeça, já estava ali nos casais, fazendo a oração e tudo, e o pastor resolve fazer um apelo. E eu estava com a minha cabeça baixa, com os olhos fechados, orando, e quando o pastor faz o apelo, o Ricardo levanta a mão, aceitando a Jesus como o único e suficiente Salvador da vida dele. E eu não vi, porque eu estava de olhos fechados, então uma amiga veio, bateu assim, falou, o Ricardo foi lá na frente. Eu falei, hã? E aí eu corri lá, e o céu realmente ficou em festa.
E ali nós começamos um processo. Ricardo, ele começou o processo de maturidade espiritual dele. Aí talvez vocês me perguntem assim, então vocês viveram felizes para sempre? Não. Não, porque o processo da conversão... O processo da conversão, amados, não é você levantar a mão e aceitar Jesus como seu Salvador, que a sua vida se transforma num passe de mágica, ou que vocês vivem felizes para sempre. Nós estamos construindo. E hoje faz aniversário, né? 10 anos depois, foi em 2014, foi em outubro de 2014 que o Ricardo levantou a mão e aceitou. E hoje, outubro de 2024, 10 anos depois, nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor. E não é fácil, são 10 anos de muita luta, são 10 anos construindo tijolo por tijolo, porque família é isso, é uma construção gradual do seu amadurecimento. Nós, para a honra e glória do Senhor, nós nunca mais nos desviamos, nós temos nossos momentos de luta, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado. E algo nesses últimos 4 anos, onde realmente assim, eu posso glorificar o Senhor pelo nosso amadurecimento, algo que eu falo muito com o Ricardo, e que a gente fala muito lá em casa, é que dá certo porque a gente escolheu dar certo. Dá certo porque eu e ele não queremos estar em nenhum outro lugar que não seja aos pés do Senhor. Não importa o que venha, não importa o que virá. E tem 4 anos, como eu disse, que nós estamos atingindo essa maturidade espiritual, onde a gente não estremece mais, porque a nossa casa, ela está firmada na rocha. Isso significa que os problemas diminuíram? Não, porque agora Satanás tem um novo alvo, que são as nossas filhas. Mas, juntos, firmes, de mãos dadas, eu creio que a gente também vai passar por esse deserto. Porque, como foi pregado aqui muitas vezes, a crise, ela é passageira. Então, ela vai passar. Porque Satanás entendeu que aqui, entre nós dois, ele não vence mais nada. Porque nós estamos blindados e guardados pelo poder do Espírito Santo. Então, a igreja, o que eu deixo para vocês é, não desistam, perseverem, e há tempo para todas as coisas. Não foi no meu tempo, foi no tempo que o Senhor assim determinou. Mas eu precisei não desistir. Nós precisamos não desistir. Às vezes nós queremos um milagre instantâneo. Às vezes ele até vem, na maioria das vezes não. Então, não desista do seu casamento, não desista do processo de conversão do seu marido, da sua esposa, do seu filho. Não desista, o tempo ele é do Senhor, mas nós precisamos estar com os nossos ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo e não desistir. Amém? E hoje o meu marido está lá no churrasco.